Hello, everybody! Sejam muito bem-vindos novamente. Para quem não sabe, tá chegando agora, meu nome é Estela, eu sou professora de inglês e eu ajudo futuras au pairs a se comunicarem em inglês para conquistarem a host family ideal. No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês algo que toda família pergunta nas entrevistas. E o que é isso? É a estrutura have you ever? Have you ever? Mas o que é isso, né? Será que tem a ver com ter? Porque have é ter. Na verdade, isso é uma estrutura de um tempo gramatical, de um tempo verbal que a gente chama de present perfect. Não, eu não quero que você decore isso. Não, eu não quero que você se prenda a esse nome. Tô trazendo essa informação aqui, a cunha de curiosidade mesmo, tá? Mas é só para você entender que isso vai ser uma coisa, e eu vou trazer bastantes exemplos aqui nesse vídeo, que é uma coisa que toda família vai te perguntar. Toda família vai usar essa estrutura para fazer algumas perguntas em inglês para você. Esse tempo verbal, o present perfect, ele basicamente, ele é usado, na verdade, para várias coisas. Então, a gente pode aí falar de um passado que afeta o presente, a gente pode falar de um passado que a data é irrelevante ou que não tem data, e a gente pode falar sobre experiências, tá? É complexo para nós esse tempo verbal porque a gente não tem ele em português, né? A gente, quando vai falar de experiências, passado, a gente só usa o passado simples, né? Mas em inglês, essa estrutura, ela existe. Mas eu não quero que vocês aprendam a usar essa estrutura de uma forma, assim, muito profunda. Hoje, na verdade, eu tô trazendo aqui, e eu vou trazer algumas frases, alguns exemplos de perguntas que as famílias fazem, para vocês já acostumarem, pro ouvido começar a acostumar. E isso, gente, eu vou trazer esses exemplos no vídeo. Mas existem outras formas de você também praticar, de você estar acostumada a escutar esse tipo de pergunta, né? Como? Assistindo vídeos online, assistindo, não vídeos de gente que tá explicando, né, de professores explicando a gramática, mas de pessoas, de famosos. Tem vários vídeos na internet que você assiste e que você vai falar, nossa, essa estrutura é que a teacher Stella falou, porque é muito usado isso, é muito usado. E aí, quanto mais você escuta, quanto mais contextos diferentes você vê que isso é aplicado, mais você consegue relacionar e mais você consegue se sentir confortável para usar. Mas vamos começar do zero. Vamos supor que muitas de vocês, e eu imagino que isso realmente proceda, não conhecem essa estrutura. Então, o have you ever é para fazer uma pergunta para saber se você já fez alguma coisa em termos de experiência. Não é tipo, você já lavou o carro hoje? Não. É o have you ever no sentido, você já fez isso alguma vez na sua vida? Então, por exemplo, have you ever watched Harry Potter? Então, você já assistiu Harry Potter alguma vez na sua vida? Já sentou para ver os filmes? Então, é mais nesse sentido de experiência única na vida. Você já fez isso alguma vez? Desde os seus, enfim, desde o início da sua vida? A ideia é essa, tá? Eu separei algumas perguntinhas e todas essas perguntas que eu trouxe aqui hoje, não tirei da minha cabeça, gente. Obviamente, pra estar aqui, pra passar esse conteúdo de au pair pra vocês, eu faço bastante pesquisa. Eu vou atrás de vídeos de famílias, de au pairs, de meninas que estão no processo. E aí eu trouxe algumas perguntas que eu vi que várias meninas falaram que as famílias já fizeram. Meninas que falaram que esperavam esse tipo de pergunta da família. Então, vamos focar nisso hoje. Eu vou trazer algumas perguntas e alguns exemplos de resposta pra vocês, tá? Então, vai ser um conteúdo bastante de inglês, tá? De frases em inglês. Eu vou colocar algumas legendas aqui para não ficar muito confuso, pra gente conseguir seguir uma linha de raciocínio fluida, tá bom? Mas só para vocês entenderem qual vai ser a estrutura desse vídeo. Então, vamos lá. Uma das perguntas que vocês podem ouvir que a família pode fazer é: have you ever been abroad before? Have you ever been abroad before? Então, você já foi para fora antes? Você já esteve fora do seu país antes? O abroad, ele dá esse sentido aí de ir pra fora do seu país, né? Então, se eu falo, have you ever been abroad before? Eu tô perguntando, você já viajou pra fora do Brasil? Né? E aí, alguns exemplos de resposta quando você ouve esse tipo de pergunta, né? Então, que isso é uma pergunta sim ou não. Já foi pra fora antes? Sim, já fui? Não, nunca fui. Mas claro que quando você tá numa entrevista, a pessoa que tá te perguntando não quer só yes or no. Ela quer um pouco mais de desenvoltura, de desenvolvimento dessa resposta. Então, se eles te perguntarem isso e a resposta for sim, você pode falar quais lugares você já foi, né? Não precisa citar todos, se você já foi, já é muito viajada, já foi para os muitos lugares. Fala, tipo, os principais, os que você gostou mais, ou até, tipo, continentes que marcaram mais as suas viagens. E se você nunca foi pra fora, você vai dar uma resposta um pouco mais simples, mas desenvolve falando que nunca fui, mas gostaria muito de ir. Então, alguns exemplos aqui pra vocês. Então, por exemplo, se eu já viajei pra fora. Have you ever been abroad before? Yes, I have. I've been to Canada, to Europe,
to Australia, Chile and Peru. Eu fui para bastante países da Europa, então eu não fiquei falando um por um. Acho que a Europa abrange tudo que eu estava querendo passar. E aí, vocês viram a estrutura da minha resposta? Yes, I have. Yes, I have. Você pode falar só yes, isso passa a mensagem. Mas esse yes, I have, ele dá um pouco mais de substância aí, né? Mostra um pouco mais de segurança na sua resposta, tá? Conhecimento mais geral de inglês. Então, yes, I have. E se no seu caso você não tiver viajado para fora, você pode falar no, I haven't. No, I haven't. Então, não, nunca viajei. Não, nunca. But I would love to. I would love to. Não, mas eu adoraria. Eu adoraria. What about you? Have you ever been abroad before? Responde aí na sua cabecinha, tá bom? Outra pergunta que pode surgir, né, na entrevista com as famílias. Have you ever traveled by yourself? Have you ever traveled by yourself? Você já viajou sozinha? Você já viajou sozinha? Né? Acho que essa pergunta é mais, obviamente, ela tá um pouquinho ligada com a pergunta de cima, né? Se você já viajou pra fora, se você já viajou pra fora sozinha, né? Que às vezes você foi pra fora a turismo, sei lá, com família, com amigos, mas você já viajou sozinha antes? Por que as famílias podem fazer essa pergunta? Porque pra eles pega, né? Se você já teve experiência viajando sem companhia, como que você vai talvez lidar com a questão da saudade. Então, isso interessa pra eles. E uma forma deles perguntarem é exatamente assim. Have you ever traveled by yourself? Alguns exemplos de resposta. Se a resposta for positiva. Yes, I have. I've been to Europe on my own. Or I've been to Europe by myself. Então, sim, já viajei sozinha. Já fui pra Europa. Né? Já fui pra Europa sozinha. Ok? Resposta positiva. Se a resposta for negativa, no, I haven't. This would be my first time. This would be my first time. Então, não, nunca viajei sozinha. Essa seria a minha primeira. Essa qual? O au pair. Tá? Se você tiver mais inglês, se você tiver mais confiança e quiser desenvolver mais, explicar um pouco mais, fique à vontade. Eu tô só aqui passando realmente essa estrutura que com certeza vai aparecer, tá bom? Terceira pergunta, terceiro exemplo. Have you ever been involved in a car accident? Have you ever been involved in a car accident? Você já se envolveu, você já esteve num acidente de carro, né? Vocês lá vão ter que dirigir para as crianças, né? Vão acabar dirigindo sozinhas. Algumas meninas, a família disponibiliza carro, né? Para você circular no seu tempo livre ou até para fazer as coisas com os filhos deles, né? E aí, essa pergunta, ela pode surgir. E essa pergunta, gente, ela pode surgir também no processo antes de vocês embarcarem. Se algumas meninas estão vendo esse vídeo e já começaram o processo, já estão preenchendo a application, tenho certeza que algumas agências fazem essa pergunta já nesse momento de application. Tipo, você já sofreu algum acidente de carro? Já esteve envolvido em algum acidente de carro? Não necessariamente dirigindo, né? Mas como passageiro, enfim, sei lá. Claro que o foco é você na direção, mas essa pergunta, ela tá genérica. Então, uma forma de você responder, se infelizmente a resposta for positiva, você pode dizer, yes, I have. Ó, de novo, yes, I have. 10 years ago, when I was going to the beach, on the road. Então, tipo, 10 anos atrás, quando eu tava indo pra praia, tipo, sofri um acidente na estrada. So, 10 years ago, when I was going to the beach on the road. Então, uma resposta que pode mostrar que você já sofreu um acidente, infelizmente, tá? Aí, de novo, se foi um acidente com muitos detalhes que você queira dar e você tiver vocabulário pra isso, solta a verba, manda ver. Se a resposta for negativa, você pode simplesmente dizer, no, I haven't. Thank God. Então, é até uma forma de quebrar um pouco o gelo, né? De falar, não, nunca sofri um acidente, graças a Deus. No, I haven't. Thank God. Thank God. Tá bom? Próximo exemplo de pergunta. Essa é muito boa. Have you ever taken care of more than 2 kids at once? Have you ever taken care of more than 2 kids at once? Então, você já cuidou de mais de 2 crianças ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta muito importante. Porque tem muita família que tem de 2 a 3 filhos, ou até 4, já vi a situação. Né? Então, assim, as famílias querem saber se você tem confiança, segurança, pra ter experiência, né, pra cuidar de crianças, de mais de 2 crianças, ao mesmo tempo, principalmente se as idades forem diferentes. E aí a resposta que você pode dar, e eu nem vou desenvolver muito essa resposta, porque eu nunca passei por isso, então acho que aqui cabe você contar um pouco da sua experiência, né? Então, você pode falar de uma forma bem geralzona assim, yes, I have, de novo, yes, I have taken care of 5 kids at once. Tipo, já cuidei de 5 meninas, de 5 crianças ao mesmo tempo. Se isso aconteceu, você pode falar dessa forma, tá?
E aí você tá querendo ou não, sem perceber, ou não sei se você reparou, você acaba usando o present perfect também para dar essa resposta. I have taken care of 5 kids at once. Então, eu já cuidei, é o já, de novo. É a resposta a pergunta have you ever, você pode responder com I have, né? Eu já, e aí você explica o que aconteceu, tá? Mas o foco aqui é vocês se acostumarem com esse have you ever, tá? E uma resposta negativa pra isso poderia ser no, I haven't. Tipo assim, não, nunca tive experiência com cuidar de mais de uma criança. But I am a fast learner. No, I haven't, but I'm a fast learner. Nunca cuidei de mais de 2 crianças ao mesmo tempo, mas eu aprendo rápido. Tipo assim, até pra passar essa confiança pra família. Tipo, isso nunca aconteceu, mas posso dar conta, né? Quem sabe? Então, fica aí a dica de algumas respostas que você pode dar nesse tipo de pergunta. Deixa eu pegar aqui alguns outros exemplos. Esse é legal também. Have you ever potty trained a child? Have you ever potty trained a child? O que significa potty train? E aí é legal trazer esse vocabulário novo pra vocês. Já anota aí, tá? Potty train é a mesma coisa que treinar a criança pra usar o pinico. Eu acho que eu falei num outro vídeo já isso, né? Se você não assistiu, clica lá, vou deixar em algum lugarzinho aqui da tela pra você clicar e assistir esse vídeo. Mas isso é uma experiência que as famílias gostariam de saber se a au pair já fez, dependendo da idade da criança, tá? É importante, se você tem acesso, se você cuida de crianças aqui no Brasil que estão nesse momento, é legal pra você já passar essa experiência pra família e falar, yes, I have. Então, essa é a resposta que eles querem. Yes, I have. Já ajudei uma criança a usar o pinico, ok? E a negativa, se você nunca tiver feito isso, no, I haven't, but I'm a fast learner. Nunca, mas eu aprendo rápido. Então, tudo que for negativo para coisas que talvez somem para sua experiência, fala, não, nunca fiz, mas posso aprender. Mas me interesso, mas vou atrás para aprender se eu ainda não souber. Sempre demonstrem essa iniciativa, essa proatividade, tá bom? Caso a resposta seja negativa. Olha lá, tô dando dica das perguntas em inglês, mas a gente já tá pegando aí no ponto como melhorar minha experiência, gente, porque é sempre isso. Tudo pode somar nas suas experiências e passar essa segurança na entrevista com as famílias. Vamos ver. Have you ever put a child in timeout? Have you ever put a child in timeout? Então, você já colocou a criança de castigo? Timeout é castigo em inglês. Então, essa pergunta é boa, porque a família quer saber se você já teve numa situação que a criança, né, foi mal educada, ou que fez malcriação, ou que deu uma surtada, e eles querem saber como que você lida com isso. Você já colocou uma criança de castigo? Tá? E aí, de novo, cada uma vai ter uma experiência, vai poder desenvolver isso um pouco melhor, mas você pode usar o yes, I have. Ou, qual que é a resposta negativa? No, I haven't. No, I haven't. Tá bom? Next. Have you ever had to call 911? Como é que é? Desculpa, vamos lá. Have you ever had to call 911 to help a kid? Have you ever had to call 911 to help a kid? Então, você já teve que ligar para emergência para ajudar uma criança, né? Você já se viu numa situação em que você precisou de ajuda, né? Que você mesmo não conseguiu controlar uma situação de saúde ou qualquer tipo de coisa de urgência, emergência, você já teve que ligar lá é 911, mas aqui é 191, eu acho, né? Que é, não, 192. Acho que 192 é o hospital, né? É isso? Então, essa pergunta é para ver como que vocês, né, se vocês já tiveram que ligar para emergência para cuidar da criança. Então, a gente tem aí o yes, I have, e aí é legal você desenvolver um pouco como que aconteceu, o que rolou, para você ter tido, né, que chegar nesse extremo de ter que ligar para ambulância, para emergência, enfim. Ou se não. Então, qual que é a resposta positiva? Vamos lá, me ajudem. Yes, I have, or no, I haven't. I haven't. Ok? Tchururu. Esse é muito legal, porque mais do que voltado para a experiência com crianças, ele pega um pouco mais nessa parte individual da au pair. Então, ó. Have you ever been away from home for more than a month? Have you ever been away from home for more than a month? Você já ficou fora de casa mais de um mês, né? Por mais de um mês? E essa pergunta, ela é boa até para entender, e gente, isso não é desclassificatório, isso não vai definir se a família vai gostar mais ou menos de você, mas é normal a família querer entender, querer saber se a au pair já passou mais de um mês fora de casa, por conta da questão da saudade,
por conta da questão de como lida quando tá, sei lá, isso até linka com as perguntas lá de cima. Você já foi pra fora antes? Você já viajou sozinha, né? Porque às vezes ter passado mais de um mês fora de casa, sozinha, passa essa segurança maior. Fala, beleza, tipo, isso já aconteceu antes. Mas não significa que se você não passou um mês fora, que aquela família vai deixar de te escolher por causa disso, tá? Não se preocupem com relação a isso. Como formas de você responder esse tipo de coisa, você poderia falar assim, e aí, de novo, sempre dê experiência, sempre passe a sua experiência pessoal, tá? Então, vamos supor que você já passou mais de um mês fora de casa, né? E por que essa pergunta também é importante? Porque o programa é 1 ano. É no mínimo 1 ano, no máximo 2. Então, mesmo que você não tenha passado um mês fora de casa, mostre, lembra quando a gente está sempre justificando ou colocando sempre formas de você se empoderar se a resposta for negativa? Faça isso nessa pergunta também. Então, não, nunca fiquei mais de um mês né, fora de casa, né, longe da minha família, fora do meu conforto, mas estou disposta a fazer isso, quero fazer isso porque é uma experiência que eu quero viver. Então, por exemplo, como é que é a pergunta? Have you ever been away from home for more than a month? No, I haven't, but I really wanna try and live this experience. Mas eu realmente quero tentar e viver essa experiência. Porque assim, nunca passei esse tempo fora, mas é uma coisa que eu estou disposta a, porque é uma puta experiência boa, é uma puta oportunidade maravilhosa. Mas por outro lado, se você já ficou mais de um mês fora de casa, ótimo! Passa essa experiência, explica como foi, né? Então, por exemplo, yes I have, when I went to my first exchange program, quando eu fiz meu primeiro intercâmbio, né? Aí você explica, I was there for 2 months, for 6 months, for 2 years, sei lá. Então, coloquem essa experiência e respondam, tá bom? Yes, I have. No, I haven't. Outra pergunta que dá pra fazer, vou riscando aqui pra não me perder. Have you ever worked with kids professionally? Have you ever worked with kids professionally? Você já trabalhou com crianças profissionalmente? Porque às vezes a maioria, inclusive das meninas que fazem o programa, já cuidaram de crianças no seu tempo livre, para adquirir experiência, ou porque tem familiares, ou porque foram ajudar filhos de colegas, de amigas, de amigos da família, sei lá. E não são todas que realmente, de fato, já trabalharam com crianças diretamente. Mas existem algumas meninas que sim, que estão fazendo psicologia, pedagogia, que trabalham em escola, que já deram aula para criança de inglês. Eu mesma já dei aula para crianças um tempo atrás. Então, isso me classificaria como uma pessoa apta a cuidar de crianças pequenininhas, porque eu já tive experiência profissional, né? Então, se você já teve contato com crianças em escola, em buffet não é tanto profissional, porque acaba sendo mais um bico, né, que você faz, de animador de festa, essas coisas, mas tem meninas que vão atrás desse tipo de experiência só para adquirir mais horas, né? Então, se você realmente trabalha com isso, se você é formada, se você tem expertise e tudo, a família vai gostar de saber também. Se eu não estou enganada, tem até algumas agências, não brasileiras, né, mas organizações americanas de au pair, que juntamente com o governo e com as famílias acordam que essas meninas merecem um salário até maior por conta dessa expertise, por conta dessa experiência. Então, se você já teve, é legal realmente passar. Então, por exemplo, have you ever worked with kids professionally? Yes, I have. I have worked in schools with 15 kids. Então, eu já trabalhei em escola com 15 crianças. Puta experiência e puta segurança que você vai passar que você tem. Agora, caso você nunca tenha feito isso de forma profissional, como trabalho mesmo, você pode falar, no, I haven't. No, I haven't. Acho que não tem muito o que desenvolver nisso. É tipo, não, nunca trabalhei profissionalmente. But I love being around kids. But I love being around kids, mas eu adoro estar rodeada de crianças, eu adoro estar com crianças de forma geral, tá bom? Lembra, sempre dá aquela puxadinha de saco pra você mesma, tá bom? Next question, próxima pergunta. Have you ever cooked for kids? Have you ever cooked for kids? Você já cozinhou pra crianças? Ah, mas se eu já cozinhei pra mim, é porque eu já cozinhei pra crianças. Não. Obviamente, depende muito da idade da criança, mas se é uma criança muito pequena, que tem necessidades especiais, que tem restrições alimentares, tudo isso pontua, tá? Se você já teve que fazer comida para crianças que têm ainda essas especificidades, é ainda mais legal você falar,
tá? Ou até mesmo crianças muito pequenas que não comem ovo frito e arroz, que só comem papinha, ou sopa, ou coisas mais líquidas, pastosas, enfim. Então, mostre nessa pergunta qual que é a sua experiência na cozinha. Também falei num outro vídeo sobre isso, que é uma experiência que pode contar muito mais se você tiver conhecimento para fazer e habilidade para fazer coisas para diferentes idades. As famílias gostam disso. Então, se te perguntarem isso, obviamente tenta focar essa resposta na idade das crianças que eles têm, para fazer sentido para aquela família. Mas se você já souber cozinhar para qualquer idade, você já tem esse ponto aí de vantagem. Então, expõe essa experiência. Então, se a resposta for positiva, yes, I have. I have cooked for kids around 3 years old, 10 years old, newborns. Então, assim, sim, tenho experiência. Já cozinhei para crianças de, agora esqueci as idades que eu dei exemplo, 3 anos de idade, 7 anos de idade, 10, sei lá, recém-nascidos, porque tudo isso faz diferença, tá? Ou se não, eu acho bem difícil essa resposta ser não, tá, gente? E se ela, hoje, vendo esse vídeo, se a sua resposta for não para essa pergunta, corre atrás para tentar fazer com que ela vire sim. É sempre bom você ter experiência na cozinha para fazer comida específica para crianças, tá? Mas se a sua resposta for não, o que você pode falar é no, I haven't, but I'm working on it, or I'm learning about it. Então, não, mas eu tô trabalhando nisso, eu tô aprendendo sobre, né? Tô indo atrás de receitas, sei lá, tá? Então, essa é uma forma de você responder. Yes, I have, no, I haven't. Sempre vou dar aquela revisada, ok? Vocês estão ficando mais acostumadas com o have you ever? Percebem que é uma estrutura que eles nem separam muitas palavrinhas, né? Have you ever. É tudo uma coisa só. Em inglês, eles fazem isso com muitas coisas, gente. Vocês vão começar a perceber isso. Have you ever? Você já. Tá bom? Então, sempre que te perguntarem isso, have you ever? Sei lá. Hiked? Você já fez trilha? Né? Então, já façam essa virada de chave. A mesma coisa que se eu perguntar pra vocês o que é love, automaticamente vocês já viram a chave e falam amor ou amar. Agora, quando ouvirem alguém me perguntando have you ever, você já vai saber o que exatamente a pessoa tá querendo perguntar. Você já teve experiência, já aconteceu isso com você, ok? Next. Então, cooked for children, acabamos de fazer. Have you ever driven on snow? Você já dirigiu na neve? Você já tinha parado para pensar nisso? Vocês vão ter que dirigir lá nos Estados Unidos. Não sei se 100% das meninas fazem isso, mas se não for 100%, 95% vai. Que estão na casa de famílias que provavelmente trabalham muito, que precisam de ajuda com as crianças para levar e buscar para os lugares, se a criança não for tão nenenzinha e nem muito adolescente que já tem um pouco mais de autonomia. Então, a probabilidade de você precisar dirigir, mesmo que você não tenha um carro para você, para fazer as suas coisas no seu tempo livre, para trabalhar, sim. E aí, o ficar um ano nos Estados Unidos significa pegar as 4 estações do ano. E lá, gente, é muito diferente daqui. Quem vive em São Paulo sabe que a gente pode viver as 4 estações num dia. Lá, não. Lá, eles realmente têm essa separação. Cada estação é muito bem definida, é muito marcada e tem as suas características. Então, quando é inverno, é inverno. Não é em toda cidade ou todo estado que neva, a gente sabe disso. Mas essa pergunta é para te preparar caso você esteja conversando com uma família que mora num estado ou numa cidade que neva muito no inverno. E que isso não vai te excluir da necessidade, da responsabilidade de ter que dirigir de qualquer forma, tá? Então, provavelmente a resposta para essa pergunta é não, porque aqui no Brasil a gente não tem neve, a não ser quem mora muito no sul, mas também é uma coisa bem esporádica, bem rara. Mas uma forma que você pode responder isso é no, I haven't, because we don't have snow in Brazil. Não, nunca dirigi, porque a gente não tem neve no Brasil. Ou se você, por algum motivo sensacional, já teve essa experiência, isso é um plus pra você, seja aqui no Brasil, em algum lugar específico, em alguma época muito específica e muito pontual, ou em algum lugar, em algum outro país, né, já foi para os Estados Unidos antes, ou já foi para o Chile, sei lá, e conseguiu dirigir na neve, conta como foi. Yes, I have, when I was in Chile, last year, tarará, tarará. Então, sim, quando eu fui pro Chile no ano passado, e aí conta essa experiência. Essa experiência é muito legal você relatar, porque realmente é um diferencial. Pouquíssimas meninas, imagino eu, brasileiras, já tiveram essa experiência, tá bom? Dirigindo na neve.
Deixa eu ver, acho que eu tenho mais algumas aqui. Have you ever taken a kid to the hospital? Have you ever taken a kid to the hospital? Então, você já teve que levar uma criança para o hospital? Acho que essa também tá um pouco vinculada àquela que a gente falou de ligar para emergência, né? Mas acho que essa aqui parte um pouco da sua iniciativa de falar, putz, não consegui cuidar dessa parte de saúde, a criança tá mal, não vou ligar pra... Claro que isso tem que ser alinhado, tá, gente? Alinhem com a família. Tipo assim, até uma pergunta pra fazer antes de viajar, durante essa parte de entrevistas. Se acontecer uma coisa com a criança e ela não tá melhorando e os pais estão viajando ou trabalhando, enfim, whatever, e eu sentir que eu não tô dando conta, posso levar direto? Perguntem isso. Posso levar direto pro hospital? Ou ligo pra vocês ou ligo pra emergência antes? Ou ligo pra algum parente, alguém, sei lá. Né? E se a resposta, se a vontade da família for leve minha criança no hospital, então é importante que você saiba fazer isso. Se você nunca fez isso aqui no Brasil, espero que você não precise fazer lá. Mas é uma coisa que sejam 100% honestas sempre, tá? Então, por exemplo, se você nunca levou uma criança pro hospital, você pode até brincar, fazer a mesma quebra-gelo daquele do... Meu Deus, qual que era, gente, que eu falei? Se você já sofreu um acidente de carro, né? Então, se você nunca teve que levar uma criança pro hospital, você fala, no, I haven't, but thank God. Nunca precisei levar uma criança pro hospital, graças a Deus, né? Significa que não houve a necessidade, que não aconteceu nenhuma situação. Mas se você já teve que levar, conta um pouquinho como foi. Então, vamos supor que eu já tive que levar uma criança que tava com muita febre e a febre não passava e a família tava viajando. Então, como é que é a pergunta? Have you ever taken a kid to the hospital? Yes, I have. Once, when the kid was with a high fever, they weren't getting better, so I had to take them to the hospital. Então, uma vez, quando a criança estava com uma temperatura, com uma febre muito alta e não estava melhorando, aí eu tive que levar para o hospital. Tá bom? Então, desenvolvam aí. Espero que vocês nunca tenham tido esse tipo de experiência, mas se tiverem, ótimo. É mais bagagem para você chegar lá mais confiante ainda, tá? E acho que é a última pergunta que a família pode fazer, tá? Não, gente, já foi. Acabei de riscar a última. Então, esses são alguns exemplos de perguntas que as famílias podem trazer. E, de novo, pode ser que eles não perguntem exatamente essas, pode ser que eles perguntem coisas diferentes disso. Então, por exemplo, perguntar se já cozinhou para crianças, perguntar exatamente isso de uma forma diferente, sem usar o have I ever, tá? Ou pode ser que eles usem outros tipos de pergunta, que eles queiram saber outras coisas e usem o have you ever. Então, sempre estejam acostumadas que o have you ever quer perguntar se você já fez algo. E isso é uma coisa que a gente fala que a família acaba perguntando bastante, mas nada impede você de fazer essas perguntas para a família. Olha só que legal que seria você poder, no seu momento de fazer perguntas, né, no seu momento de entrevistar, você usar essa estrutura gramatical. Olha alguns exemplos também que vocês podem usar para perguntar para as famílias usando have you ever. Então, por exemplo, vocês já tiveram outras au pairs antes? Né, querendo saber se você vai ser a primeira deles ou não. Então, olha como você pode perguntar. Você já deve estar estruturando essa perguntinha aí na sua cabeça, né? Então, have you ever had an au pair before? Have you ever had an au pair before? Você já teve alguma outra au pair antes? Né? Quero saber. Então, a resposta deles pode ser yes, I have. Ou no caso, eles são nós, né? Eles vão responder como nós, família. Então, yes, we have. Yes, we have. We've had 3 au pairs before you. Sim, a gente já tivemos 3 au pairs antes de você. Essa é uma forma deles responderem. Ou, no, we haven't. No, we haven't. You would be our first. Então, não, a gente nunca teve, mas você seria a nossa primeira. Ok? Então, olha aí como é legal que já tá virando papel. Você já tá fazendo a função da pergunta, não mais da resposta, tá? Então, você pode perguntar assim, se já tiveram outras au pairs. Ou se eles já tiveram au pairs brasileiras. Então, claro que essa pergunta vai acabar dependendo da primeira, que se a primeira for não a resposta, então não tem por que você perguntar. Mas se eles falarem, sim, já tivemos outras au pairs, você pode até falar, have you ever had a Brazilian au pair? Have you ever had a Brazilian au pair? Se já tiveram uma au pair brasileira, eles podem falar, yes, we have, we love Brazilians. Sim, a gente adora os brasileiros. Ou, no, we haven't. Our previous au pairs were German, Italian, sei lá. Então, não, as nossas au pairs anteriores eram alemãs, italianas, enfim, tá? Mas, enfim, estruturas que você pode usar. Ou a última pergunta que eu deixei aqui de exemplo para você poder fazer pra pergunta vocês já tiveram que pedir rematch?
Porque esse é um medo, né? Que todo mundo tem do lado da menina e do lado da família. Então, acho que é uma coisa legal pra vocês perguntarem, né? Pra vocês entenderem que, se sim, se já tiveram que pedir rematch, por quê e o que aconteceu, tá? Então, como vocês podem perguntar isso? Have you ever needed to ask for a rematch? Have you ever needed to ask for a rematch? Vocês já tiveram que pedir um rematch? E eles podem responder, yes, we have, because it didn't work out with the last au pair, sei lá. Então, sim, a gente precisou pedir rematch porque não deu certo com a primeira au pair, etc e tal. E aí, realmente, ouçam a resposta pra entender e aí filtrem, né? Se vocês vão dar match com essa família ou não, dependendo dessa resposta. Ou não, nunca tivemos que dar rematch. No, we haven't, thank God. A resposta deles também pode ser essa. No, we haven't, thank God. Thank God, graças a Deus. Porque é sempre bom quando você... Porque que é o match, né? É ser essa conexão de ambos os lados. Então é gostoso quando essa conexão foi tão boa que não houve a necessidade de pedir rematch. Nem de uma, nem da outra parte, ok? E eu trouxe aqui também um exemplo de pergunta que você pode fazer com relação às crianças, usando essa estrutura de você já, ou vocês já, ou ele, ela já. Então, por exemplo, se você quer perguntar, vamos supor que a família tenha uma filha, uma criança, uma menina, tá? Girl. Como que você pode perguntar? Vamos supor que você queira saber se a criança já se comportou mal na escola ou se já se comportou mal em casa, né? Então, ao invés de você falar have you ever, porque o have you, o you é você. Tô perguntando diretamente pra você, se você já. Se você tá querendo perguntar de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, nesse caso que eu tô dando de exemplo, uma menina, uma criança mulher, uma criança mulher é bom, né? Uma criança menina, né? Você pode perguntar has she ever? Has she ever? Ela já? Deixa eu ver qual foi a pergunta que eu coloquei. Has she ever misbehaved at school? Or has she ever misbehaved at home? Então, ela já se comportou mal em casa? Já foi mal criada, mal educada em casa ou na escola? Tá? Has she ever? E essa poderia ser a mesma pergunta se você estivesse falando de um menino. Só que ao invés de she, você vai usar o quê? He. Então, ao invés de has she ever, você vai falar has he ever? Has he ever misbehaved at school? Has he ever misbehaved at home? Tá? Então, ele já se comportou mal na escola, tal. E se você quiser saber dos filhos como um todo? A família tem 2 filhos, 3 filhos, sei lá. E você não quer falar ela já, ele já, ela já. Você quer falar do grupinho, dos 3, dos 2, ou enfim, que seja mais de um. Então, qual que é o pronome pra gente falar de mais de uma pessoa? They, tá? Então, ao invés de você falar have you ever, porque you é você vai perguntar have they ever? Have they ever misbehaved at school? Então, eles já se comportaram mal, já foram mal criados na escola, tá? Então, são formas aí de você adaptar essa pergunta dependendo da pessoa de quem você tá perguntando, tá? Ou até uma outra pergunta que pode afetar a au pair, né? Que muda, que faz diferença pra au pair. Então, o que eu coloquei aqui, a criança já desrespeitou alguma au pair anterior que vocês já tiveram? Isso é importante saber se a criança é muito naughty, né? É muito doidinha, né? Se é muito diabinha ou se é mais tranquilo. Então, você pode perguntar isso. A criança já desrespeitou alguma outra au pair? Então, se for uma menina, como é que a gente fala? Has she ever? Então, has she ever disrespected your previous au pairs? Has she ever disrespected your previous au pairs? Então, ela já desrespeitou alguma au pair anterior de vocês? E se for menino? Se for só um menino, novinho, criança, a gente vai falar has he ever? Has he ever disrespected your previous au pairs? Has he ever? E se você que estiver falando das 2, 3, 4, 5, 10 crianças, have they ever? Então, have they ever disrespected your previous au pairs? Have they ever disrespected? Tá? Eles já desrespeitaram. Ficou muita loucura, gente? Acho que essa foi a forma mais fácil que eu já dei esse conteúdo, tá? Porque realmente não é... Entendam, e eu como professora falo isso, nunca o decoreba vai ser mais fácil ou mais saudável pra você aprender, tá? Como que a gente aprende alguma coisa que realmente a gente tem dificuldade pra memorizar? Cada um tem o seu método, mas assim, ouvir mais de uma vez, praticar na frente do espelho. Se você não bota isso em prática, se você vê esse vídeo aqui comigo e nunca mais retomar esse assunto, você não vai lembrar.
Você não vai lembrar. Mas eu espero de coração que você durma com a minha voz falando no seu ouvidinho. Have you ever? Tá? Por quê? Porque isso é uma pergunta muito feita. E eu não ia trazer esse conteúdo aqui pra vocês se eu achasse que ele é realmente irrelevante. Porque ele não é. Não é. Vocês podem ver e comecem a prestar atenção. Depois que a gente aprende coisa nova, essa coisa começa a surgir na nossa frente pra caramba. E a gente começa a perceber que aquilo realmente era importante. Só que como a gente não conhecia antes, a gente não reparava. Comecem a reparar, comecem a perceber. Em filme, em série, em música. Quem conhece, agora eu vou puxar ali quem é do meu... Eu nasci em 95. Então, quem é da minha época vai lembrar. Quem lembra da... Como é que ela chama, meu Deus do céu? Lizzie McGuire. Quem lembra disso? Lizzie McGuire, um sonho de... sei lá o quê. Não lembro agora o nome do filme. Que ela vai pra Itália, pra França. Vocês veem que eu tô com a memória ótima, né? Pra lembrar do filme. Mas tem um filme que ela faz e ela canta. É um filme Disney. E ela canta assim... Have you ever seen such a beautiful night? Então, você já viu uma noite tão bonita como essa? Você já viu? Have you ever seen? Ó como tá enraizado, gente. Tá aí. É usado, é muito usado. Tá? Agora vai lá no Spotify pra reescutar a música porque ela é muito boa. Mas então, só pra mostrar pra vocês que isso é uma estrutura que vocês vão ouvir muito, muito. E é bom vocês começarem a ouvir bastante daqui, que quando chegar nesse momento de entrevista, ou quando chegar consulado, talvez consulado pergunte isso também, ou quando chegar lá nos Estados Unidos, antes de ir pra família, enfim, sei lá, quando vocês estiverem se preparando, etc e tal, aeroporto, isso é uma pergunta que pode surgir. Então, sempre que vocês ouvirem alguém te perguntando, have you ever? Alguma coisa? Provavelmente depois do have you ever vai vir um verbo. Provavelmente não, com certeza, né? E aí você vai poder responder yes, I have ou no, I haven't. Yes. Ok? Eu espero muito que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham absorvido esse conteúdo. Por favor, me deixem aqui nos comentários se é uma coisa legal. Se vocês lembraram ou se vocês conseguiram pensar ou alguém falou pra vocês alguma outra pergunta que a família já fez usando o Have You Ever, que seja importante, porque talvez no próximo vídeo a gente possa abordá-las também, tá bom? O comentário de vocês e essa integração, essa interação de vocês comigo, ela é muito importante pra eu estar sempre trazendo coisas importantes pra vocês, gente. Porque tudo isso aqui eu já sei. O meu objetivo é que vocês estejam sempre em contato com coisas novas, importantes e relevantes pro seu programa, tá bom? Eu já fiz intercâmbio, eu sei o quanto essa experiência é maravilhosa, e então eu sei que vocês merecem isso, todo mundo merece isso, todo mundo deveria fazer, tá bom? Thank you so much for your time, muito obrigada pelo tempo de vocês, and see you next time. Bye!